Eu sou a Bruna Amaral, né? Acho que todo mundo aqui me conhece. E hoje eu vou fazer essa live junto com a Augusta Saraiva para a gente falar um pouco sobre o programa Oportunidades Acadêmicas. Vamos começar então a falar do nosso assunto de hoje, que é o programa Oportunidades Acadêmicas. Muita gente fica muito confusa. O que que é isso? É um programa para tu ganhar bolsa para estudar nos Estados Unidos? É um que programa que é esse programa do Education USA? Sim, então a primeira coisa que é importante falar é que o programa em si não dá bolsa para a pessoa estudar nos Estados Unidos. O que ele faz é que ele nos ajuda a ganhar uma bolsa da universidade. Então, ele é um programa de mentoria, que a grande vantagem é que, como ele é focado para alunos de baixa renda, tanto de escolas públicas, como era o meu caso, ou com bolsa em escola particular, ele paga todo o processo seletivo para estudar nos Estados Unidos, que na época que eu me candidatei, chegava a custar, dependendo do número de universidades que a pessoa se candidatasse, até assim, R$ 10.000, agora com o dólar em alta, mais caro ainda. Então, o que o programa faz, que é a grande vantagem, além de toda a mentoria por trás, a gente tem um mentor que nos ajuda, a gente tem toda a equipe do Education USA, além do mentor, a gente tem. Eu esqueci qual era o nome que a gente dava para essa pessoa, que era basicamente um professor de inglês, que ajudava com as essays em inglês. Então, a gente tem toda essa equipe estruturada para nos ajudar com o processo seletivo, e além disso, a gente tem a parte financeira, que eles pagam por todo o processo seletivo, que aí entra fazer as provas como o TOEFL, que é a prova de inglês, que na minha época custava quase R$ 1.000, agora deve estar mais cara ainda, fazer os vestibulares americanos, seja o SAT ou o ACT. Então, para mim, a grande vantagem desse programa é a combinação da parte financeira com a parte de todo o suporte acadêmico e pessoal também que eles dão, né? Porque é um ano muito intenso, então ter uma pessoa lá conversando, ajudando na escolha, E que é assim, é entende essencial. bastante do assunto é essencial, né? E eu Ah, acho, com certeza. eu acho que uma das coisas mais legais do programa é principalmente esse foco, né? Que ele é um foco em pessoas que não têm como arcar com essa despesa, que é uma despesa bem grande, é uma despesa bem pesada, né? Só para candidatura, né? Uhum. Então, assim, é aquelas pessoas que tem um bom conhecimento de inglês, que tem um perfil bacana, que tem aí boas notas, que não necessariamente quer dizer tirar 10 em tudo, né? O que muita gente confunde, mas que sem esse suporte, principalmente financeiro, e também acaba sendo, né, de profissional, emocional e tudo mais, de mentoria que tem no programa do Education USA, essas pessoas não conseguiriam participar desse tipo de seleção para estudar nos Estados Unidos, né? Sim. Porque o processo de inscrição ele é bem complexo e ele é muito diferente do que é no Brasil tu fazer um Enem ou fazer um vestibular para uma universidade. E como é um processo muito longo, por isso, inclusive, tem essa questão, né? De ou tu tá indo para o terceiro ano ou tu terminar o terceiro ano aí agora nesse ano, né? Em dezembro de 2019. Então, tem algumas coisas bem importantes, uns aspectos mais técnicos do programa. A gente deixou, vou deixar o post ali também nos stores para vocês, está lá no Parte Intercâmbio, vocês podem ler, tudo Uhum. bonitinho. Mas é super importante isso, assim, que eu acho que a Augusta acabou de falar, que é um programa para alunos de baixa renda, seja de escola pública, seja de escola particular com bolsa, para que tu possa fazer todas essas coisas, né? Me conta um pouquinho, assim, como é que, no teu caso, como é que funcionou assim a seleção? Porque tem uma parte que é meio que para ver a questão da renda, se tu realmente Uhum. tem a renda que eles pedem, e o resto, assim, como que foi a seleção no teu ano? Sim, então o processo seletivo ele é muito longo. No meu ano, eu lembro que as inscrições abriram por essa época, final de novembro, começo de dezembro, e eu tive uma grande vantagem que eu estava indo participar dos Jovens Embaixadores, bem na época que eu estava me candidatando para oportunidades acadêmicas. Então eu tive toda a ajuda do pessoal, por exemplo, eu tive a ajuda da minha host family aqui nos Estados Unidos, lendo meu application em inglês, me ajudando a gravar os vídeos, mas ao mesmo tempo é um processo muito longo, são várias fases. Então a primeira fase basicamente é um portal. Vocês se inscrevem, colocam todas as informações lá. Aí tem que botar imposto de renda da família. Não sei se continua assim, mas na minha época Tem. eu tinha que botar imposto de renda, comprovantes, boletim, histórico escolar, tudo isso para comprovar realmente que a gente está falando a verdade. E aí a gente manda tudo lá e aí tem a primeira fase. Ok, se eles gostarem do teu perfil, a segunda fase é no começo de janeiro, que é que eles pedem para tu gravar um vídeo online, que eu acredito que também é para te conhecer um pouco melhor, mas para ver o nível de inglês, porque o vídeo ele precisa ser gravado em inglês. E é uma pergunta perguntando, no meu ano era por que eu queria estudar nos Estados Unidos, por que eu tinha escolhido essa área. Aí faz o vídeo, posta no YouTube, eles olham, se eles gostam de ti, eles te chamam para a terceira fase, que é a entrevista.
A entrevista, a minha foi feita por telefone, pode ser por Skype, e aí a gente faz a entrevista, discute diferentes coisas. Na minha época foi metade inglês, metade em português. E depois disso eles selecionam o que eles chamam de cohort, que é basicamente o grupo de estudantes que vão participar de oportunidades acadêmicas. No meu ano nós éramos umas 25 pessoas, mas eu sei que agora está diminuindo um pouco. Então eu diria que vai ficar um grupo entre 15 e 20 pessoas por aí. E uma coisa que é bem importante, assim, tem toda essa seleção, porque a parte do application e o suporte que eles dão é uma coisa que é bem cara, né? Porque só fazer as provas, e não são só fazer as provas, né? Eles pagam também o teu deslocamento para os lugares onde tu vai fazer as provas, porque a Augusta, que é lá de Rio Grande, que é Tá? no sul do Rio Grande do Sul, Tá no sul do não sul. né? O sul do Rio Grande do Sul lá não tinha, por exemplo, nenhum local na época, pelo menos, que aplicava o TOEFL ou o IELTS. Uhum. Então, tu acabou tendo que ir para outras cidades e o programa É, também custeia esse tipo de coisa, né? Porque, por exemplo, o SAT ou o ACT também é uma prova que não acontece em todos os lugares do Brasil, que não acontece várias vezes por ano. E exato. então o programa arca também com esses custos que, tipo assim, tá, se tu parar pra pensar assim, vou pagar meu TOEFL, vou pagar meu SAT, mas aí, dependendo da cidade que tu mora, só o preço de uma passagem custa mais caro do que a própria Exato. prova, né? Sim, inclusive eu tenho uma história que reflete bastante isso, que quando eu fui fazer meu TOEFL, eu fiz ele em Florianópolis, porque a gente tem as datas para fazer de acordo com o programa. Então não é assim, eu entro no programa e eu falo, não, eu quero fazer o ACT esse mês, eu quero fazer o TOEFL mês que vem. Não, todo mundo tem que fazer na mesma data, ainda que cada um faça num canto do Brasil. E aí eles me inscreveram, como não tinha mais vaga nem para Pelotas, que era a cidade mais perto, nem para Porto Alegre, eles me mandaram para fazer o TOEFL em Florianópolis. Eu fui, fiz a prova lá. E o meu computador deu pau, se desligou, e quando saiu o score, aí eles mandaram eu reiniciar o computador, refazer a prova de novo. E aí saiu, quando saiu o meu score, não tinha. Então, nunca recebi a minha nota do meu primeiro TOEFL. Daí a gente mandou uma complaint para eles, a gente reclamou com o pessoal do TOEFL, e eles falaram: não, olha só, a gente vai deixar tu fazer a prova de novo, te inscreve aí, mas era só o preço da prova que eu não ia precisar pagar. Então, se não fossem oportunidades acadêmicas por trás, não só me ajudando a falar com o pessoal para me deixarem fazer a prova de novo, mas pagando o meu deslocamento, eu não teria feito o TOEFL e não poderia ter aplicado para uma universidade americana. Porque imagina se eu tivesse ali juntando meu dinheirinho para fazer o application, e aí tem uma coisa dessa, sai fora de controle, eu tenho que pagar $250 de novo para fazer a prova, mais o deslocamento. Imagina. Então, eu podia ter que desistir do meu application de repente por causa desse incidente. Se não fosse oportunidades acadêmicas me ajudado, poderia ter acontecido. E um outro detalhe, eu não sei como é que é hoje em dia, né? Porque, assim, Uhum. uma história que nem todo mundo sabe é que, assim, eu sou tão dinossáurica que eu participei do que o Oportunidades Acadêmicas era em 2005, que tinha um outro nome, o programa era mais ou menos o mesmo, mas ele Uhum. tinha outro nome e era um pouco diferente. E eu me lembro que na minha época, eles davam inclusive o material para tu estudar para as provas. Eles me mandavam, tipo, livros gigantescos, assim, do Sim. SAT, que eu me lembro que eu ficava em casa fazendo, que vinha com os cards, assim, os flashcards para tu estudar. Eles me Uhum. mandaram todo o material pro SAT, todo o material pro TOEFL, tudo mandaram para mim, É, para eu estudar, que, tipo assim, né, são livros caríssimos que vinham dos Estados demais. Unidos e tudo mais. E só eu não precisava fazer um curso, não, eu poder ter o material para eu estudar em casa. Uhum. Aquilo era, tipo, sensacional, assim. Então, continua assim o programa. Continua. Como tu falou, além de eles serem caríssimos, normalmente não dá para comprar eles no Brasil. Então, fora isso, é que não é acessível também comprar os livros, né? Então, agora a única diferença é que a gente tem uma pasta no Drive com muitos, muitos mais livros, então eles não mandam nada físico pra gente, mas a gente encontra simulado de todas as provas, a gente encontra livros pro ACT, pro SAT, para tudo que a gente precisa tem lá. E eles, no meu ano, pagaram um curso online de inglês, não de inglês, mas preparatório para o TOEFL, com simulados e tudo, e pagaram um curso de ACT também, que tinha todas as lições para a gente estudar o que ia cair na prova e dava para fazer os simulados também. Então, esse apoio todo eles continuam dando e é, assim, essencial, porque eu não sabia nem qual era o formato da prova quando eu comecei. E é uma coisa que é bem complexa, assim, principalmente para quem. Vamos combinar, assim, né? Tu sai de uma escola pública de ensino médio no Brasil, Aham. onde os professores, às vezes, quase nem em vestibular falam, porque numa escola pública, geralmente, o professor, né,
Não por culpa dos professores, mas porque numa escola pública o professor às vezes se dá por satisfeito se a maioria dos alunos conseguir terminar o ensino médio, Sim. porque, né, é uma realidade que é muito mais difícil para a maioria das Uhum. pessoas. E aí imagina assim, tu chegar pro teu professor de ensino médio e dizer, oi, não quero fazer esse negócio chamado SAT, já ouviu falar? É. ACT. E aí ninguém vai saber. Então acho que ter toda essa rede de apoio, principalmente, né, quando são pessoas Sim. que não tem ninguém na família que estudou nos Estados Unidos, não tem Uhum. ninguém que entenda como esse processo funciona. E, bom, na minha época mais ainda, porque nem a internet era tudo mato naquela época. Era, tipo, é fundamental, assim, ter o apoio de uma instituição como o Education USA e também um grupo de outras pessoas que está fazendo isso junto contigo, né? Como Com é que certeza. funcionou, assim, no teu ano isso de o grupo... Tinha coisas que o grupo fazia junto, trabalhava junto, Skypes, aulas juntos? Como que funcionava isso? Bah, eu tô pra te dizer que o grupo foi o grande diferencial do meu ano. Até hoje, a gente, no começo, o que acontece é assim, eles nos escolhem, aí na minha época, como eu falei, eram umas 25 pessoas, e aí pra fazer o ACT, eles levam todo mundo pra São Paulo. A gente faz 2 ACTs ao longo do ano, e aí nos dois eles trazem todo mundo pra São Paulo, e a gente passa um final de semana lá fazendo uma imersão gigantesca. E aí a gente fica todo mundo junto no mesmo hotel, sai pra comer junto, mas também faz atividades, assim, fala com os participantes do programa, a gente discute opções de universidades, a gente discute aulas, tudo que, como eu falei, é uma grande imersão. Então eles nos levam para São Paulo e isso é muito bom para criar um grupo. E aí lá a gente teve uma dessas atividades em grupo que era para escolher o nosso nome, para a gente se batizar. E aí a gente escolheu o nome Strikers, que é oficialmente o nome do grupo de 2016. E até hoje a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, todo mundo se fala lá demais, assim. Eu tenho os meus amigos que eu continuo falando no nível pessoal, mas no grupo também a gente continua conversando. Isso foi essencial, porque teve várias vezes que, não só eu, mas eu sei que os meus amigos também chegaram no momento em que ficaram assim, nossa, tá muito puxado, porque a gente tá se candidatando, aí tem que fazer estágio, tem que fazer TCC, tem que terminar a escola. Muita gente, às vezes, o pessoal que era de São Paulo, assim, morava longe e tinha que ir pro centro de São Paulo, levava 2 horas para chegar em casa. Ou senão o pessoal que era de escola técnica tinha que se preocupar com TCC. Então, assim, é muito difícil, é muito desgastante. Eu lembro que no final da application eu ia dormir, assim, sexta-feira, 7 da noite, porque além de eu estudar, fazer escola técnica, eu também trabalhava 20 horas por semana. Então, eu chegava, assim, eu não tinha tempo para estudar para ACT, para SAT. Eu lembro que eu ficava estudando até de madrugada durante a semana. Tinha dias, assim, que eu dormia 4 horas por noite no máximo, assim, na reta final. Então, se eu não tivesse esse apoio dos meus amigos, olha, teria sido não só complicado, mas estou para dizer que quase impossível, sabe? Porque, bah, esse apoio que a gente teve foi essencial, assim. Eu acho que isso é uma coisa que é muito bacana e é bem interessante, assim, porque, por exemplo, no ano em que eu fiz, que foi 2005, né? Uhum. A Mariana que fez um comentário agora dizendo: Poxa, Bruna, eu sou da época da internet discada. Eu também. Eu também, gente. Eu tinha que entrar na internet no domingo só. E aí dava aquele. Era só assim pra eu conseguir entrar na internet. Meu pai ficava louco se eu entrasse na internet e não fosse no domingo. De vez em quando eu fazia isso escondida, mas depois aparecia na conta do telefone. Era um horror. Aí era meses Uhum. sem internet depois. Mas, né, gente? Mas assim, a gente não tinha, naquela época a gente não tinha isso, assim, sei lá, não tinha WhatsApp na época, não tinha, Sim. não era tão fácil. Então eu me lembro que uma vez eu no telefone falei com todo mundo no meu grupo, o Aham. Simon tava, que a maioria das pessoas que é jovem Sim. embaixador conhece, que ele também já deu entrevista no canal do Partido Intercâmbio, que estudou em Chicago e tudo mais. Uhum. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que teria feito muita diferença no meu ano, assim, se a gente tivesse tido mais contato próximo e que hoje é Uhum. muito mais fácil, né? E eu acho que para quem, de novo, né, para quem tá saindo de escola pública, para quem vem de uma família que não necessariamente tem super condições, isso é fundamental, assim, ter essa rede de apoio e ter pessoas que estão passando pela mesma coisa e que entendem, porque às vezes não é nem que assim, que a tua família não te apoie, mas é porque a tua família não consegue entender. Uhum. Porque ninguém passou por isso. E para tua família, só o fato de tu ter terminado o ensino médio, dependendo de como é a tua família, né? Assim, da onde a tua É. família veio, às vezes é assim, nossa, tu terminou o ensino médio já tá super ótimo, Sim. né? Assim, então eu vejo muito assim aqui no Partido Intercâmbio, tem muita gente assim, porque minha família não entende, a minha família não me apoia.
mas é que não é por mal, né? Com Necessariamente. certeza. Às vezes é porque, sei lá, às vezes pros teus pais tu já conseguiu É, muita coisa. Que não é sim, porque eles acham que tu não pode conseguir mais, é só porque eles nem imaginavam que o que tu conseguiu hoje era possível, né? é. E eu E acho que é uma não coisa super importante, assim. Não, só a única coisa que eu queria adicionar é que não só isso, não só ser demais, para às vezes, para os nossos pais, de eles não entenderem, é a questão de que eles têm medo, né? Por parecer É, bom demais para ser é verdade. verdade, é Então, isso verdade. aconteceu muito comigo, tanto quando eu fui para os Jovens Embaixadores, quanto quando eu fui selecionada para fazer oportunidades acadêmicas, que os meus pais ficavam assim, mas por que que eles estão te dando todo esse dinheiro? Por que que eles estão investindo em ti? Aí agora na faculdade também, sabe? Não, agora na faculdade eu fico nessa dúvida também. Por que que eles estão me dando todo esse Aí a gente dinheiro? cria essa síndrome do impostor É, eterna, né? exato, que nunca vai embora. Ó, isso é uma coisa que vocês se acostumem, que isso é difícil de trabalhar, mas realmente, assim, tem que conversar, sentar, falar não só para os seus pais, mas para ti mesmo também. Olha, tu tá aqui, ó, tá? Vamos trabalhar nisso, que vai dar certo. Então tem essas coisas extras, sabe? Que quando tu vem de uma escola pública, quando tu vem, às vezes, de um background que não tem, não é o apoio, como tu falou, que o apoio, eu tive apoio incondicional dos meus pais, ainda tenho o tempo todo, mais a estrutura, sabe? Que às vezes eles não conhecem o que a gente está falando, não sabem exatamente, e tem medo pela gente. Aí tá, todo Uhum, mundo faz junto aquela coisa. Só me traz uma ideia, assim, por exemplo, no ano em que tu uhum, fez, quantas das pessoas que fizeram junto contigo, uhum. geralmente acabaram indo estudar nos Estados Unidos? Quantas pessoas ganharam bolsa? Só pra gente ter uma ideia. Eu sei que isso varia muito de ano para ano, Sim. mas só pra ter uma ideia. Então, no meu ano, como eu falei, começou com um grupo de umas 25 pessoas, mas o que acontece com oportunidades acadêmicas é que eles vão fazendo check-ins ao longo do processo. Então, assim, não é, a pessoa tirou uma nota horrível no primeiro ACT e está fora do programa. Não, mas se a pessoa tirou uma nota ruim no primeiro ACT e o pessoal viu que, de repente, não está tendo uma melhora, ou viu que as notas na escola estão caindo, que o perfil não é adequado, não que seja adequado, mas que eles acham que é mais difícil para essa pessoa ganhar uma bolsa, eles acabam desqualificando os candidatos. Então, no meu ano começaram 25 pessoas, no final eu diria que aplicaram mesmo umas 12, 13. Dessas pessoas que aplicaram no final, eu acho que pelo menos 10 foram aceitas com bolsa. A maioria dos meus amigos estão em faculdades americanas, chegaram até o final comigo. Então, sim, mas como eu falei, tem esses check-ins que a gente vai fazendo ao longo do processo, que é bem difícil, né? Porque a gente fica com essa pressão, tem que melhorar minha nota, tem que ir bem no TOEFL, mas realmente é parte do processo, porque, principalmente agora, eu sei que os fundos de oportunidades acadêmicas estão diminuindo, então, conforme eles vão desqualificando as pessoas, sobra mais dinheiro para as pessoas que eles acham que têm mais potencial de serem aceitas. A Mariana estava perguntando se tem alguém, se tem gente que não consegue tocar o processo. No teu ano teve alguém? Ou eu acho que é justamente por isso que eles fazem esses check-ins também, assim, meio que no meio do ano, para ver quem está acompanhando o processo e para quem não está, não. Uhum. Depende muito do sentido da pergunta. Acompanhar no sentido de nota é muito relativo, porque eles falam assim, por exemplo, todo mundo no meu ano fez o ACT, que a nota máxima é 36. E aí todo mundo fez essa prova e tiveram pessoas que foram aceitas em universidades ótimas, com uma nota que, se tu for olhar as estatísticas do pessoal que entra, não tá nem perto de entrar. E teve gente que tirou notas muito boas e acabou saindo do programa. Então eu acho que assim, o pessoal do Oportunidades Acadêmicas sabe melhor o que que é o perfil, o que que as universidades estão procurando. E às vezes tem esse negócio que tu falou também, de que tem umas universidades que tem assim duas bolsas para brasileiros ou uma bolsa para brasileiro e ninguém sabe, assim, tudo por baixo dos panos, o pessoal das oportunidades acadêmicas sabem tudinho, mas Uhum. eles nunca te falam isso, né? Eles só ficam assim, então, aplica para essa universidade aqui, eu acho que tu vai gostar. Então, tem tudo isso, assim, que eles sabem, que a gente não faz a menor ideia. Então, por esse lado tem isso, mas a questão, assim, de acompanhar o processo, eu acho que como eu falei, inclusive o Gustavo tá aqui na chamada, ele sabe muito, porque a gente era do mesmo ano. Oi, Gustavo.